Uma situação bastante frequente, inclusive é uma causa frequente de entrada no pronto-socorro, de consulta médica, são as síncopes neuromediadas ou a síndrome vasovagal, né? O que é isso? O que é síncope? Síncope é uma perda transitória de consciência, tá? Causada por uma diminuição do fluxo de sangue para o cérebro, né? Então, o paciente, ele faz aqueles sinais pródromos, né, que antecede a perda da consciência, que são de escurecimento de visão, sudorese fria, palidez, náusea. Muitas vezes esses sintomas antecedem a perda de consciência, o desmaio. Na verdade, síncope é diferente de desmaio. Síncope é quando há essa perda de consciência. Pode haver a pré-síncope só, quando o paciente realmente tem esses sintomas todos, mas não chega a perder a consciência, mas sente que vai perder, né, que vai ter um desmaio. Só que a síncope é um desmaio causado pelo baixo fluxo de sangue para o cérebro. Enquanto o desmaio, simplesmente, é uma perda de consciência por um outro motivo, né? Você pode perder a sua consciência porque você fez uma crise convulsiva, você pode perder a consciência porque você tem uma hipoglicemia, uma queda da glicemia. Isso não é chamado de síncope, isso é um desmaio. Síncope tem que envolver uma redução do fluxo de sangue para o cérebro. Nesse diagnóstico de síndrome vasovagal, né, o que acontece? Ele é muito mais comum em pacientes mais jovens, tá? É mais comum em mulheres e é muito frequente, né? A principal causa de síncope na emergência. É uma condição benigna que não aumenta a mortalidade, mas que piora muito a qualidade de vida desses pacientes, né? Eu dou aula prática no hospital, né? Na faculdade, na Unic. E é muito frequente todo o período, como a gente fica longos períodos dando aula na beira do leito, muito calor aqui em Itaperuna nas enfermarias, sempre acontece de um aluno, uma aluna, ter essa sensação, né? Esse período, a menina até realmente perdeu a consciência e aí a gente teve que agir ali naquele momento. Então é uma coisa muito comum de acontecer, né? Você provavelmente conhece alguém ou já passou por uma situação dessa que eu tô falando. Então, o que acontece? Nesses casos, que é a síndrome vasovagal, o que acontece é uma resposta autonômica paradoxal do organismo, fazendo com que a sua frequência cardíaca caia muito, ou a sua pressão caia muito, ou as duas coisas, né? Ela pode ter um predomínio de queda da pressão, um predomínio de queda da frequência cardíaca, ou ser mista. E isso é precipitado principalmente por situações de estresse, de aglomeração, paciente muito tempo em pé, em lugares fechados, cheios, né? Pacientes que às vezes estão muito tempo em jejum, isso precipita também temperaturas extremas. Então, o paciente ou a paciente, ela geralmente tem esse pródromo que eu falei, esses sintomas que antecedem, sentem que vão perder a consciência ou desmaiar. Quando isso acontece muito frequentemente, isso atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, muito embora isso seja uma condição benigna que não aumenta a mortalidade do paciente. É muito importante dizer que tem que ser feito um diagnóstico diferencial com condições mais graves, né? Com síncope por algum problema cardiogênico, né? Ou alguma outra situação mais importante que precisa de um tratamento específico. Então a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, excluir outras causas, tá? Para poder fazer o diagnóstico da síndrome vasovagal. Existe um exame que a gente pode pedir, que é o tilt test, que é um exame em que o paciente é colocado numa prancha que vai mudando de posição, ela inclina e tal, para a gente poder tentar reproduzir essa situação e avaliar se o paciente tem realmente ou não essa situação de síndrome vasovagal. Agora, no calor, isso tende a piorar porque no tempo mais quente a gente faz uma dilatação dos vasos mesmo, e isso faz com que a pressão diminua, tá? Então isso acontece mais, a gente se desidrata mais, né? Tem uma necessidade de ingestão de líquido maior, e muitas vezes isso não é feito. Então realmente é uma época em que isso acontece com mais frequência. Então algumas dicas aí
né? Porque o tratamento disso, na maioria das vezes, é comportamental, é algumas atitudes que o paciente tem que ter para diminuir isso aí. Obviamente, tem casos mais graves, mais refratários, né? Graves no sentido de sintomas muito frequentes, atrapalhando muito a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem algumas possibilidades de tratamento medicamentoso, né? E algumas situações em que pode ser feito até implantado um marca-passo, né? Ou algumas outras condutas mais extremas, mas que normalmente não é o que frequentemente é necessário, né? Então tem algumas dicas aí comportamentais. Ingestão de líquido, principalmente se você sabe que você vai se expor a uma situação dessa, né? Então sempre oriento meus alunos, olha, traga uma garrafinha de água, fique tomando água, movimentar as pernas, né? Você fica muito tempo de pé, parado muito tempo de pé, diminui o retorno de sangue para o coração. Se diminui o sangue que volta para o coração, diminui a quantidade de sangue que ele ejeta, né? Diminuindo o fluxo de sangue para o cérebro, predispondo a acontecer isso mais frequentemente, com maior intensidade. Então, tá parado, movimenta a panturrilha para melhorar esse retorno venoso, não fica estático ali parado, né? Evitar essas aglomerações, esses períodos prolongados de pé, manter uma hidratação adequada, aumentar a ingestão de sal na comida, desde que não haja contraindicação, você não seja hipertenso, não tenha, né, uma situação de insuficiência cardíaca, aumentar a quantidade de sal na comida, né? Mulheres jovens já são normalmente mais hipotensas, já tem uma pressão mais baixa, e aí cai mais um pouquinho, isso acontece com mais frequência, pode aumentar a quantidade de sal na comida, né? Se você vai se expor períodos prolongados de pé, você pode usar meia de compressão elástica, isso ajuda no retorno venoso, certo? Evitar períodos prolongados de jejum. E caso você comece a sentir que isso vai acontecer, quando você comece a sentir mal, escurecer a visão, né, ficar pálido, sudoreico, o que você tem que fazer? Manobras de contrapressão para melhorar esse fluxo de sangue para cima. Então você pode, nesse momento que você vai sentir que vai acontecer, sentar, comprimir as pernas contra o tórax, apertando o abdômen para melhorar o retorno de sangue para cima, tá? E abaixar a cabeça, assim, comprimir a cabeça contra as pernas. E se a situação tiver mais avançada, você vê mesmo que vai perder a consciência, ou o paciente perder a consciência, o que tem que ser feito? Deitar esse paciente e elevar os membros inferiores. Com isso, você coloca as pernas acima da cabeça e você aumenta o retorno de sangue para o coração e do coração para o cérebro, melhorando esses sintomas. Fez isso, deixa o paciente ali 10, 15 minutos, não adianta só sentar, tem que deitar e elevar as pernas e esperar uns 10, 15 minutos, porque se logo depois levanta, quer levantar, tô melhor, começa a querer levantar, não tem jeito, vai sentir novamente, e tem que ser onde for, né? Essa minha paciente, por exemplo, que passou mal, a gente estava tendo aula dentro do CT, eu falei, não, vai deitar aqui mesmo no chão e levantar a perna, senão o paciente pode efetivamente perder a consciência, pode inclusive fazer uma crise convulsiva por causa do baixo fluxo cerebral. Então, essas dicas aí práticas são importantes, mas assim, é uma condição que você tem que procurar o cardiologista para confirmar, para excluir que não é uma outra causa, que não tem uma medicação envolvida, né, nisso daí que precisa ser retirada, por exemplo. Tá legal?